A poeira fina do anoitecer dançava nos feixes de luz que invadiam a cozinha. Partículas douradas e silenciosas que pareciam testemunhas de uma vida inteira. Helena, com seus 68 anos, sentia cada um deles pesar em seus ombros. Não como um fardo, mas como um manto tecido de incontáveis dias de dedicação. Suas mãos, nodosas e manchadas pelo tempo, moviam-se com uma familiaridade automática sobre a bancada de mármore frio. Um mármore que ela mesma havia escolhido, embora ninguém se lembrasse disso. Ela secava um copo, o cristal fino e caro que seu filho Ricardo insistia em usar, e o reflexo distorcido mostrava um rosto que ela mal reconhecia. Os sulcos ao redor dos olhos e da boca não eram apenas de idade. Eram mapas de preocupações antigas, de noites em claro, de sorrisos engolidos para que o sorriso de seu filho pudesse brilhar. Viúva há 30 anos, o luto por seu amado João havia se transformado, com o tempo, em um projeto de vida singular e absoluto. Ricardo. Todo o amor, toda a energia, toda a esperança que um dia foram do casal, agora se canalizavam para o menino que se tornara homem. Ela se lembrava com uma clareza que doía, do cheiro de serragem que João trazia para casa, impregnado em suas roupas de trabalho. Ele era um homem de mãos grossas e coração macio, que prometera a ela um mundo que sua morte prematura lhe roubou. Helena, deixada sozinha com um menino de 5 anos e um futuro incerto, fez da promessa de João a sua própria. Ricardo teria tudo o que eles não tiveram, e a primeira porta que ela se certificou de abrir para ele foi a das letras. Ela mesma era uma analfabeta funcional, um segredo que guardava com uma vergonha silenciosa. Conseguia decifrar as letras de um letreiro de ônibus, o nome de um produto no mercado, mas a dança das palavras em uma página de livro era um código estrangeiro para ela. Para que seu filho não conhecesse essa barreira, ela se tornara uma inventora. A cozinha se transformava em sala de aula, o chão em lousa. Recortes de jornais velhos, rótulos de latas de milho, caixas de sabão em pó, tudo virava material didático. Ela criava jogos, quebra-cabeças de sílabas. Ri-car-do, ela soletrava, apontando para as letras que desenhava com um pedaço de carvão no verso de uma folha de calendário. O menino, com seus olhos brilhantes e curiosos, aprendia com uma rapidez que a enchia de um orgulho que transbordava. Ele aprendeu a ler antes de todos os seus amigos, e cada palavra que ele decifrava era uma medalha que Helena pendurava em seu próprio peito. Ela contava histórias, não lidas de livros, mas inventadas na hora, povoadas por heróis que moravam em embalagens de biscoito e vilões que se escondiam nas contas de luz. Sacrificou cada centavo. Negou a si mesma um vestido novo, um passeio, um pequeno luxo, para que Ricardo pudesse ter os melhores cadernos, os livros mais novos, a mochila da moda. Ela se via através dele. O diploma dele na parede era o seu diploma. O carro caro dele na garagem era o seu troféu. O sucesso de Ricardo não era apenas o sucesso dele. Era a certidão de que sua vida, a vida de Helena, tinha valido a pena. A mansão, um colosso de vidro e aço que se erguia em um condomínio fechado, era a prova final desse sucesso. Mas era uma prova fria. Helena sentia-se um fantasma naquele lugar, uma relíquia de um passado que não combinava com os móveis de design e as obras de arte abstratas. Seus passos pareciam barulhentos demais no silêncio polido do piso de porcelanato. Ela passava os dias limpando o que já estava limpo, arrumando o que já estava arrumado, tentando encontrar seu lugar em um mundo que não era seu. A casa não tinha o cheiro de lar, tinha o cheiro de cera e de um vago perfume de ambiente, impessoal e estéril. Faltava o cheiro de bolo assando, de café passado na hora, os cheiros da casa que ela deixara para trás para viver ali, a convite do filho, um convite que agora soava mais como uma convocação. Verônica, a esposa de Ricardo, uma mulher esculpida em elegância e desprezo, a tratava com uma polidez que era mais cortante que qualquer insulto. Seus "Bom dia, senhora Helena" eram sempre acompanhados de um olhar que a media de cima a baixo, um olhar que parecia sempre encontrar um fio de cabelo fora do lugar, uma mancha imperceptível em seu avental simples. Naquela noite, a casa pulsava com uma energia diferente, tensa e artificial. Era a noite do jantar. Um jantar crucial, Ricardo havia dito, com a mandíbula cerrada de ansiedade. Um investidor bilionário, um homem cujo nome Helena nem conseguia pronunciar, estaria presente. O futuro da empresa de Ricardo, uma startup de tecnologia que Helena não entendia, dependia da impressão que causariam.
Helena, em seu vestido de domingo, o único que considerava apropriado, sentia-se como uma peça de mobília antiga e deslocada. Os convidados falavam de ações, de mercado, de disrupção, uma palavra que soava como um desastre para ela. Ela se refugiou na cozinha, o único território que ainda sentia como seu. Mas até ali, o cheiro não era de sua comida, mas de um buffet contratado, exótico e intimidador. Sentindo-se inútil, ela observava de longe, o coração apertado de um orgulho ansioso por Ricardo, tão eloquente e confiante em seu terno caro. Foi quando ela viu a taça do investidor vazia. O impulso, nascido de uma vida inteira de serviço e cuidado, a dominou. Ela precisava ser útil, precisava participar de alguma forma do sucesso do filho. Pegou a garrafa de vinho tinto, um objeto pesado e escuro que parecia um tesouro proibido. Suas mãos, acostumadas ao cabo da enxada e à textura da massa de pão, não foram feitas para o equilíbrio delicado do cristal e do serviço formal. Ela se aproximou do homem, que estava no meio de uma risada, a cabeça jogada para trás. Com licença, ela murmurou, a voz um fio. E então, o desastre. Uma pequena hesitação, um tremor quase imperceptível em seu pulso, e o vinho, escuro e grosso como sangue, derramou em uma cascata silenciosa sobre a camisa de seda branca do homem. O silêncio que se abateu sobre a sala foi instantâneo e absoluto. A risada do homem morreu em sua garganta. Os talheres pararam no ar. Todas as cabeças se viraram para a mancha vermelha que se espalhava no peito do investidor, uma ferida aberta no tecido imaculado da noite. Verônica soltou um grito agudo, um som de puro horror, como se tivesse visto uma barata. Ricardo ficou branco, depois vermelho, uma onda de fúria e humilhação tomando conta de seu rosto bonito. Helena ficou paralisada, a garrafa ainda na mão, o coração batendo descontroladamente em seu peito. Desculpe, ela gaguejou, mas a palavra se perdeu no ar denso de constrangimento. O investidor, com um sorriso forçado, tentou minimizar a situação, mas o estrago estava feito. A noite estava arruinada. Helena sentiu o peso de todos os olhares sobre ela, olhares que a transformavam em uma intrusa, uma incompetente, uma tola. A partida dos convidados foi rápida e tensa. Ricardo os acompanhou até a porta, forçando sorrisos e apertos de mão que pareciam dolorosos. Assim que a porta se fechou, o verniz de civilidade de Ricardo se estilhaçou. Ele se virou para Helena, o rosto uma máscara de fúria contida que ela nunca tinha visto antes. Seus olhos, os mesmos olhos que ela ensinara a ver o mundo, agora a fuzilavam com ódio. "Você não cansa de me envergonhar?" Ele rugiu, a voz ecoando na sala vazia e imensa. O grito a fez recuar um passo, o corpo encolhido instintivamente. "Olha o que você fez!" Ele continuou, o dedo apontado para ela como uma arma. "Eu passo meses, meses, construindo uma imagem de sofisticação, de poder, de controle. E você vem com esse seu jeito, esse seu cheiro de naftalina e me transforma numa piada na frente do homem mais importante da minha carreira." Cada palavra era uma pedra atirada contra ela. O cheiro de naftalina a atingiu em cheio, uma referência cruel às suas roupas simples, guardadas com cuidado para não estragar. Helena, pálida e trêmula, sentiu as lágrimas subindo, mas assegurou. "Foi um acidente, meu filho. Eu só queria ajudar." Sua voz era um sussurro, frágil e quebradiço. "Acidente é você na minha vida." A voz de Verônica cortou o ar, sibilante e venenosa. Ela se aproximou, o rosto perfeito contorcido em uma careta de desprezo. "Seu filho tem vergonha, senhora. Vergonha da mãe analfabeta que não sabe nem segurar uma taça." A palavra, aquela palavra, analfabeta. Dita em voz alta, naquele ambiente, com aquele veneno, a palavra a acertou como um soco no estômago, tirando seu ar. Era sua vergonha secreta, a sua falha, agora exposta e usada como uma arma. Ela olhou para Ricardo, buscando um desmentido, um gesto de defesa, qualquer coisa, mas não encontrou nada. O rosto dele estava fechado, duro. A crueldade da esposa parecia tê-lo fortalecido, dado a ele a permissão que precisava para o golpe final. "Ela está certa", disse Ricardo, a voz fria e sem emoção. Ele não olhava mais para ela, mas para um ponto qualquer na parede, como se ela já não estivesse ali. "Eu não posso mais ter você aqui. Minha carreira, minha vida dependem da minha imagem, e você a destrói. Você não se encaixa. Esta casa é minha. Legalmente, você não tem direito a um único tijolo.
você não é nada. A frase "você não é nada" foi a pá de cal. Uma vida inteira de sacrifício, de amor incondicional, apagada em uma sentença. Ricardo caminhou até sua carteira de couro, que estava sobre uma mesa de centro. Abriu-a, retirou uma nota e a jogou no chão, perto dos pés descalços de Helena, que havia tirado os sapatos apertados. Era uma nota de R$ 50, amassada e suja. Pegue, ele disse, o tom desdenhoso, para o ônibus, e suma da minha vida. Eu não quero uma mãe analfabeta. Por um instante, o tempo parou. Helena olhou para a nota no chão, depois para o rosto de seu filho, o rosto que ela amara mais que a própria vida. Ela não viu seu menino ali. Viu um estranho, um homem frio e cruel que usava o rosto dele. E então, algo dentro dela, algo que ela nem sabia que existia, se solidificou. A dor era imensa, um oceano se agitando em seu peito, mas na superfície, uma calma gelada se instalou. Sem uma única lágrima, ela se virou. Deu as costas ao filho e à nora e subiu as escadas, cada degrau um esforço monumental. Em seu quarto, o quarto de hóspedes que nunca fora realmente seu, ela pegou a pequena mala de mão que guardava no fundo do armário. Colocou dentro algumas peças de roupa, a escova de dentes e, por último, uma pequena caixa de metal onde guardava seus documentos e a única foto que tinha de João. Ela desceu as escadas com a mesma calma deliberada. Ricardo e Verônica ainda estavam na sala, como duas estátuas de gelo. Ela não olhou para eles. Passou por eles, a mala na mão, e caminhou em direção à porta da frente, a porta imponente de madeira maciça que ela um dia ajudara a escolher. Abriu-a e saiu para a escuridão da noite. O ar frio a atingiu, mas ela mal o sentiu. Caminhou pela alameda de palmeiras do condomínio, passou pelos portões guardados por seguranças que a olharam com curiosidade e pisou no asfalto da rua. Sozinha, com uma mala contendo os destroços de sua vida e R$ 50 que ela se recusara a pegar, deixados no chão da casa que não era mais sua. A humilhação era uma brasa queimando em sua alma. O que ela ainda não sabia era que aquela brasa, no futuro, se tornaria a forja onde sua nova vida seria moldada. A noite a engoliu por inteiro. As luzes do condomínio de luxo foram ficando para trás, pontos brilhantes e distantes que pareciam zombar dela. Helena caminhava sem rumo, a pequena mala batendo contra sua perna a cada passo. O choque inicial começava a se dissipar, dando lugar a uma dor fria e cortante. Uma dor que se instalava no fundo de seu peito e irradiava para cada parte de seu corpo. Cada farol de carro que passava iluminava seu rosto por um instante, um rosto petrificado em uma máscara de incredulidade. As palavras de Ricardo e Verônica ecoavam em sua mente, repetindo-se em um ciclo cruel. Vergonha, analfabeta, você não é nada. Ela tentava empurrar as palavras para longe, mas elas se agarravam a seus pensamentos como espinhos. O asfalto era duro sob seus sapatos de festa, e uma bolha começava a se formar em seu calcanhar. Uma dor física e insignificante, que de alguma forma a mantinha ancorada na realidade. Ela não tinha para onde ir. Não tinha amigos na cidade grande, apenas conhecidos da igreja que a veriam com pena, e a pena era algo que ela não suportaria naquele momento. Sua única família a havia descartado como um objeto quebrado. Ela continuou andando, seguindo as luzes da cidade, os arranha-céus brilhando à distância como promessas falsas. A nota de R$ 50, deixada no chão daquela sala fria, queimava em sua memória. Era o preço que seu filho havia colocado em sua vida, em seu amor. R$ 50. Menos do que o preço da garrafa de vinho que ela derrubara. A ironia era tão amarga que a fez sentir náuseas. Ela não havia pego o dinheiro. Seu orgulho, a única coisa que lhe restava, não permitiu. Agora, em seu bolso, havia apenas a carteira velha com seus documentos, a foto de João e R$ 17,40. Era tudo o que ela possuía no mundo. As horas se arrastaram. O movimento da cidade diminuiu, as ruas foram se esvaziando. Os ônibus, que antes passavam cheios e barulhentos, agora eram raros e fantasmagóricos. Ela viu o último ônibus da linha passar e soube que estava completamente sozinha. Seus pés doíam, seus ombros doíam sob o peso de um cansaço que era mais da alma do que do corpo. Foi então que um instinto, uma memória muscular, começou a guiar seus passos. Sem perceber, ela estava se afastando do centro e caminhando em direção aos bairros mais antigos, mais pobres. As ruas se estreitaram, os prédios altos deram lugar a casas de 1 ou 2 andares, com fachadas descascadas e luzes amareladas.
Um cheiro familiar de mofo e de comida caseira começou a flutuar no ar. Ela estava voltando para casa, não para a casa de Ricardo, mas para o lugar onde sua vida real havia acontecido. O bairro de sua juventude a recebeu com uma familiaridade dolorosa. Cada esquina contava uma história. A padaria onde comprava pão quente para o café da manhã de Ricardo. A pracinha onde ele aprendeu a andar de bicicleta. A escola pública onde ele estudou. Tudo parecia ao mesmo tempo igual e completamente diferente, coberto por uma camada de tempo e de abandono. As pichações nos muros eram novas, as lojas tinham outros nomes, mas a alma do lugar permanecia. Foi então que ela viu. No final de uma rua mal iluminada, uma luz fraca, amarelada, escapava por debaixo de uma grande porta de metal corrediça. Era a antiga oficina de marcenaria de seu Aníbal, o melhor amigo de seu falecido marido, João. Aníbal já havia morrido, mas ela sabia que o filho dele, Antônio, tinha assumido o negócio. Helena parou em frente à oficina. O cheiro de serragem e verniz, mesmo do lado de fora, a atingiu como uma onda, transportando-a para um tempo mais simples, um tempo de felicidade genuína e descomplicada. Ela se lembrou de João, chegando em casa coberto de pó de madeira, o sorriso cansado, mas feliz. Uma onda de saudade e desamparo a atingiu com tanta força que suas pernas cederam. Ela se sentou no degrau de concreto da calçada, a pequena mala ao seu lado, e finalmente escondeu o rosto nas mãos. Não chorou, não ainda. Apenas ficou ali, uma figura pequena e encolhida na solidão da madrugada. A porta de metal rangeu, abrindo-se um pouco. Um homem mais velho, de cabelos brancos e ralos, vestindo um macacão manchado, apareceu na fresta. Era Antônio. Seus olhos, acostumados à penumbra da oficina, demoraram um pouco a focar na figura sentada na calçada. "Helena?" ele disse, a voz rouca de surpresa. "É você mesma?" Ele a reconheceu imediatamente, apesar dos anos e da devastação estampada em seu rosto. Sem fazer perguntas, vendo o estado em que ela se encontrava, a mala ao lado, o olhar perdido, ele entendeu que algo terrível havia acontecido. Ele abriu mais a porta. "Entre, mulher. Está frio aqui fora." A gentileza em sua voz foi o que finalmente quebrou a represa dentro dela. Ao entrar na oficina, o cheiro forte de madeira a envolveu como um abraço. Era o cheiro de João, o cheiro de sua antiga vida. As lágrimas começaram a rolar, silenciosas e quentes por seu rosto cansado. Antônio a guiou até um banquinho de madeira, afastou algumas ferramentas de uma mesa e colocou uma chaleira elétrica para esquentar. Ele não a pressionou com perguntas. Apenas sentou-se em frente a ela, em silêncio, esperando. E então, em meio a soluços contidos, Helena contou tudo. A humilhação, as palavras cruéis, a expulsão. A indignação tomou conta do rosto gentil de Antônio. Suas mãos calejadas se fecharam em punhos sobre a mesa. "Aquele moleque", ele murmurou, a voz cheia de uma raiva contida. "Depois de tudo o que você fez por ele, eu mesmo vi, Helena. Vi você se matando de trabalhar, deixando de comer para dar do bom e do melhor para ele. Ingrato, é o que ele é." As palavras de Antônio, validando sua dor, foram um bálsamo. Ele se levantou. "Vou te ajudar, Helena. Não tenho muito. A oficina mal se paga hoje em dia. Mas ninguém que é amigo de João fica na rua." Ele a conduziu pelos fundos da marcenaria, passando por pilhas de madeira e máquinas cobertas de poeira. Abriu uma porta que levava a um grande galpão anexo, que um dia servira como depósito. O lugar era a imagem do abandono. Ferramentas enferrujadas jaziam espalhadas pelo chão. Móveis velhos e quebrados estavam empilhados em um canto, cobertos por uma espessa camada de poeira e teias de aranha. Uma única lâmpada, pendurada em um fio desencapado no centro do teto, lançava uma luz fraca e amarelada sobre a desolação. O ar era frio e úmido, com um cheiro forte de mofo e de tempo. Nos fundos, havia um pequeno cubículo com um vaso sanitário e uma pia, ambos manchados de ferrugem. "Não é grande coisa", disse Antônio, a voz quase um pedido de desculpas. "Mas o teto não tem goteira e a porta tem tranca. É seguro. Fique o tempo que precisar. Amanhã, com o dia claro, a gente dá um jeito de limpar isso aqui." Ele voltou para a oficina e retornou com a chaleira elétrica, um pacote de biscoitos de água e sal e um cobertor áspero e velho. Pelo menos para passar a noite. Ele colocou os objetos sobre uma caixa de madeira virada, um único móvel improvisado no local,
E então ele saiu, fechando a porta e deixando-a sozinha em seu novo e desolador refúgio. Helena olhou ao redor. Para o chão de cimento quebrado, para as paredes manchadas de umidade, para o caos de objetos esquecidos. A mansão de Ricardo, com seu luxo frio, parecia um sonho distante, de outra vida. Ali, naquele galpão em ruínas, a realidade de sua nova condição a atingiu em sua totalidade. Ela era uma mulher de 68 anos, sem casa, sem dinheiro, sem família. Tinha sido reduzida a nada, exatamente como seu filho dissera. Sentou-se na beirada de uma mesa quebrada, o cobertor áspero sobre os ombros, e o choro que ela segurara por tanto tempo veio com a força de uma tempestade. Um choro silencioso, grato e desesperado, no meio do cheiro de poeira, de mofo e da madeira antiga que, de alguma forma, era o único elo que lhe restava com um passado onde ela fora amada. Naquela noite, no fundo do poço, Helena não podia imaginar, mas ela não estava em um túmulo, estava em um berço. Os primeiros raios de sol, fracos e tímidos, penetraram pelas frestas do telhado do galpão, desenhando listras de luz na poeira suspensa no ar. Helena acordou encolhida em uma cadeira velha, o cobertor áspero ainda sobre os ombros, o corpo todo doído de uma noite mal dormida. Por um instante, ela não soube onde estava. A confusão deu lugar à lembrança, e a dor da noite anterior voltou, aguda e presente. Ela olhou ao redor, para a desolação do galpão, e um sentimento de desespero ameaçou engoli-la. Mas então, algo mais antigo e mais forte emergiu. O instinto de sobrevivência, a teimosia de quem nunca teve nada fácil na vida. Ela se levantou, as juntas estalando em protesto. O primeiro passo era sobreviver ao dia. Antônio apareceu logo cedo, com uma garrafa térmica de café quente e pão fresco. A simplicidade do gesto a comoveu profundamente. Eles tomaram café em silêncio, sentados em caixotes de madeira. "Vamos começar limpando um canto para você", ele disse, prático. E assim, eles começaram. O trabalho era pesado e sujo. Arrastaram móveis quebrados, varreram camadas de poeira que pareciam ter décadas, esfregaram o chão com água e sabão. Para Helena, o esforço físico era uma bênção. Cada músculo dolorido era uma distração da dor em sua alma. Ocupar as mãos era a única forma de esvaziar a mente. Enquanto limpava, ela começou a descobrir os tesouros escondidos sob a sujeira. Pedaços de madeira lisas e bem cortadas, restos de projetos de Antônio. Lixas de diferentes espessuras. Latas de tinta velhas, com um restinho de cor no fundo. E, em um canto, uma caixa cheia de pedaços de carvão de desenho que Antônio usava para esboçar seus projetos na madeira. Nos dias que se seguiram, uma rotina começou a se formar. De manhã, ela ajudava Antônio na oficina, fazendo pequenas tarefas, lixando uma peça, varrendo a serragem. Em troca, ele dividia com ela seu almoço e garantia que ela tivesse o que comer à noite. As tardes eram dela. O galpão, agora limpo em uma área considerável, se tornara seu santuário. A humilhação ainda era uma ferida aberta, e a solidão das tardes era o momento em que a dor mais a assaltava. Para se defender dos pensamentos, ela começou a usar o que encontrara. Pegou um pedaço de madeira liso, um fragmento de compensado, e com um pedaço de carvão, seus dedos, quase por vontade própria, começaram a desenhar. A letra A. Grande, redonda, imperfeita. Depois o B, o C. O ato de formar as letras, de sentir a textura áspera da madeira sob os dedos, o cheiro do carvão, era terapêutico. Era um retorno a algo que ela dominava, a sua identidade mais profunda, a de primeira professora de seu filho. Ela não estava ensinando ninguém, apenas a si mesma a continuar. Cada letra desenhada era um pequeno ato de rebeldia contra a palavra analfabeta, que fora atirada contra ela. Ela podia não saber juntá-las em frases complexas, mas conhecia a alma de cada uma. Sabia a forma, o som, a magia que elas continham. Encheu pedaços de madeira com o alfabeto, com sílabas, com as primeiras palavras que ensinara a Ricardo. Bola, casa, papai. O galpão silencioso começou a se encher de palavras mudas, penduradas nas paredes como quadros. A primeira semente do que estava por vir foi plantada por acaso, em uma tarde quente e abafada. A porta do galpão estava entreaberta para o ar circular. Maria, uma mulher de meia idade, com o rosto cansado e o uniforme de uma empresa de limpeza, parou na porta.
Ela trabalhava no prédio em frente e viu a luz acesa. Com licença, minha senhora, ela disse tímida. Será que podia me arrumar um copo d'água? O sol tá de matar hoje. Helena a convidou para entrar. Enquanto bebia água, os olhos de Maria percorreram as paredes do galpão, vendo as madeiras com as letras desenhadas. Ela apontou para uma delas. A senhora é professora? Perguntou, a voz cheia de uma admiração reverente. Helena hesitou. Não, eu só estou passando o tempo. Maria suspirou, um suspiro pesado que parecia carregar o peso do mundo. Quem me dera, ela disse, mais para si mesma do que para Helena. Quem me dera saber ler o nome do remédio da minha filha. Toda vez tem que pedir para a moça da farmácia desenhar uma bolinha na caixa para eu não dar o errado. As palavras de Maria atingiram Helena em um lugar profundo. Ela viu naqueles olhos o mesmo medo, a mesma vergonha que ela própria carregava. Naquele momento, seu propósito, que andava perdido, encontrou um novo norte. Mostre-me a caixa, disse Helena, a voz suave, mas firme. Maria, surpresa, tirou da bolsa uma caixinha de remédio amassada. Helena a pegou e a levou para a mesa improvisada. Sente-se, ela disse. E ali, no meio do galpão empoeirado, com o cheiro de madeira e o zumbido das moscas, a primeira aula aconteceu. Helena não usou métodos pedagógicos complexos. Usou o afeto. Apontou para as letras na caixa. Este é o D, ela disse, e desenhou um D grande em um pedaço de madeira. O som dele é D, como em dedo. Depois o I, o P, o I, o R, o O, o N, o A. Juntou as sílabas com a paciência de uma artesã. Di-pi-ro-na. Ela fez Maria repetir, de novo e de novo. A voz de Maria, no início hesitante e cheia de medo de errar, foi ganhando confiança. E então aconteceu. Com os olhos arregalados de espanto e alegria, Maria leu a palavra inteira, sozinha. Dipirona. O som daquela palavra, dita por aquela mulher que acabara de decifrar seu primeiro mistério, ecoou pelo galpão como a mais bela das sinfonias. As duas se olharam, e um sorriso, o primeiro sorriso genuíno de Helena em semanas, iluminou seu rosto. A notícia, no pequeno universo do bairro, se espalhou com a velocidade da fofoca na porta da padaria. Maria contou para a vizinha, que contou para o porteiro do prédio, que contou para o rapaz da entrega. Na mesma semana, Helena tinha 5 alunos. Além de Maria, havia o seu Agenor, um porteiro de quase 60 anos que sonhava em tirar a carteira de motorista, mas sempre reprovava na prova teórica. Havia também a Jéssica, uma mãe solteira de 20 anos que queria ler histórias para o filho pequeno, em vez de apenas inventar a partir das figuras. E 2 idosos, Dona Marlene e seu Osvaldo, que ganharam um celular inteligente dos netos e se sentiam humilhados por não saberem ler as mensagens no Zap Zap. As aulas aconteciam no final da tarde, ao redor da grande mesa de madeira que Antônia havia consertado para elas. O material didático era o mundo real. Helena pedia que trouxessem o que queriam aprender a ler. Embalagens de supermercado, contas de luz, panfletos de farmácia, a Bíblia. O galpão, antes um lugar de solidão e abandono, transformou-se em um espaço de efervescência e descoberta. O cheiro de café passado na chaleira elétrica de Antônio se misturava ao cheiro de poeira, de madeira e de uma esperança palpável. A mensalidade era paga em afeto e escambo. Maria trazia um pedaço de bolo de fubá. Seu Agenor consertava a fiação da lâmpada. Jéssica trazia um saco de laranjas do quintal da vizinha. Dona Marlene e seu Osvaldo, com suas mãos trêmulas, ajudavam a varrer o chão no final da aula. Helena, a analfabeta funcional, a mulher que fora humilhada por sua falta de estudo, descobriu sua verdadeira vocação. Sua dificuldade era, na verdade, sua maior força. Ela entendia o medo, a vergonha, a sensação de estar por fora do mundo. Ela não ensinava com a arrogância de quem sabe, mas com a empatia de quem também está aprendendo. Ela criou um método próprio, afetivo e prático, que funcionava exatamente porque nascia de uma necessidade real. Ela desatava os nós das letras, um por um, com a mesma paciência com que desatava os nós da vida de seus alunos. A evolução foi orgânica, como uma planta que cresce em busca de luz. Com o pouco dinheiro que juntavam das pequenas contribuições voluntárias, ela comprou os primeiros cadernos e lápis. Os alunos, em um mutirão de fim de semana, pintaram as paredes do galpão com cores vivas e alegres.
Antônio, vendo a transformação, construiu bancos de madeira compridos e uma estante para os materiais. O lugar, batizado por seu Agenor, ganhou um nome pintado em uma placa tosca de madeira: Escola Sementes do Saber. Helena, ao ver a placa, sentiu um nó na garganta. Ela estava semeando, não apenas letras, mas dignidade. Com o tempo, o dono de um pequeno mercado do bairro, vendo que seus funcionários de estoque estavam mais eficientes depois de começarem a frequentar as aulas, ofereceu a Helena um pequeno contrato. Ela alfabetizaria a equipe em troca de um pagamento mensal. Foi o primeiro dinheiro de verdade que ela ganhou com seu novo ofício. Um dinheiro que ela segurou nas mãos, trêmula, e usou para comprar o maior dos luxos, uma lousa de verdade e um caixote de giz. Naquele dia, ao passar o giz pela superfície verde e lisa pela primeira vez, Helena soube que não estava mais apenas sobrevivendo, ela estava construindo. A vida no galpão seguia um ritmo próprio, um ritmo de pequenas e constantes vitórias. Cada real economizado era guardado em uma lata de biscoitos vazia, escondida debaixo de uma tábua solta no assoalho. O primeiro objetivo era simples: comprar um pequeno fogão de 2 bocas e um botijão de gás. O cheiro de café da chaleira elétrica era bom, mas Helena sonhava com o cheiro de comida de verdade, de um arroz com feijão feito na hora. A contagem das moedas e notas amassadas no final de cada semana era um ritual. Seu Agenor, o porteiro, com sua caligrafia recém-aprendida e ainda trêmula, era o tesoureiro oficial, anotando cada entrada em um caderno. Quando finalmente juntaram o dinheiro, a compra do fogão foi uma festa. Naquela noite, eles cozinharam juntos, uma grande panela de macarrão com sardinha, e o cheiro que se espalhou pelo galpão era o cheiro de comunidade, de um lar que eles mesmos estavam construindo. As aulas se tornaram mais estruturadas. Helena percebeu que cada aluno tinha uma necessidade diferente. Para Jéssica, a jovem mãe, ela trazia gibis e livros infantis simples. Juntas, elas decifravam as histórias, e a alegria no rosto de Jéssica ao conseguir ler uma página inteira para o filho era a maior recompensa de Helena. Para seu Agenor, ela conseguiu uma cópia do Manual de Legislação de Trânsito, e pacientemente eles estudaram as placas, as regras, as pegadinhas. Ele fez a prova teórica mais 3 vezes. Na terceira, passou. A comemoração na Escola Sementes do Saber durou até tarde, com bolo de fubá e refrigerante barato. Seu Agenor, com a permissão provisória na mão, chorava como uma criança. "A senhora me deu minha liberdade, dona Helena", ele dizia, e Helena sentia seu coração se expandir. O dinheiro do contrato com o mercado e as pequenas contribuições dos outros alunos começaram a sobrar. Com ele, vieram as melhorias. Compraram uma porta de verdade para o banheiro. Antônio instalou uma pia nova, sem ferrugem. Cimentaram a parte do chão que ainda era de terra batida. Cada pequena reforma era um marco, uma prova física de que o suor do trabalho deles estava transformando a realidade. A lata de biscoitos, que antes guardava moedas, agora começava a ter notas de valores mais altos. Helena, com a ajuda de Jéssica, que era boa com números, começou a sonhar mais alto. Ela queria registrar a escola, torná-la oficial. A jornada pela burocracia foi um desafio à parte. Helena teve que enfrentar filas, formulários com palavras que ela não entendia, a impaciência de funcionários públicos. Mais de uma vez, ela sentiu a velha humilhação de se sentir ignorante e inadequada. Mas agora era diferente. Ela não estava sozinha. Jéssica a acompanhava, lendo os documentos em voz alta. Seu Agenor, usando sua nova habilidade de se locomover pela cidade, ia buscar os papéis necessários. Maria, com sua fé inabalável, rezava por ela. E, finalmente, o dia chegou. Com o CNPJ de microempreendedora individual em mãos, Helena olhou para o papel timbrado, para seu nome impresso ali, e sentiu um orgulho que nunca imaginara ser possível. Ela era, oficialmente, uma empresária. A dona de seu próprio destino. Os clientes, que no início eram apenas os vizinhos curiosos, foram se multiplicando. A fama do método afetivo de Helena se espalhou. Donos de outras pequenas lojas, costureiras, pedreiros, gente que o sistema educacional formal havia deixado para trás, começaram a procurar a Escola Sementes do Saber. Helena teve que organizar turmas, estabelecer horários. O galpão, que antes era silencioso e vazio, agora fervilhava de vida do início da tarde até tarde da noite. As risadas se misturavam ao som das sílabas sendo repetidas, o cheiro de café se misturava ao cheiro de giz. Helena, no centro de tudo aquilo, sentia-se como uma maestrina regendo uma orquestra de sonhos redescobertos.
A mulher que havia sido reduzida a nada, agora era o tudo para dezenas de pessoas. Ela não tinha tempo para pensar na antiga vida, na dor, na traição. Estava ocupada demais construindo uma nova. 2 anos se passaram. 2 anos de trabalho incessante, de progresso lento e constante. O galpão já não parecia mais uma ruína. As paredes coloridas estavam cobertas de cartazes feitos pelos alunos, com palavras de incentivo e desenhos. Havia uma pequena biblioteca, com livros e revistas doados. A escola Sementes do Saber era um ponto de luz e de referência naquele bairro esquecido. Helena, embora ainda morasse em um canto improvisado do próprio galpão, sentia-se a mulher mais rica do mundo. Seu cabelo estava agora completamente branco, e novas linhas de expressão se juntavam às antigas, mas estas eram de sorrisos e de concentração. Seus gestos eram firmes, cheios de um propósito que a rejuvenescia. Foi em uma tarde assim, uma tarde comum de terça-feira, que o passado decidiu fazer uma visita. Helena estava no meio de uma aula, com a lousa cheia de frases que os alunos tentavam ler em conjunto, quando o som de um motor potente, completamente deslocado naquele ambiente, se fez ouvir. Um carro de luxo, preto e reluzente, parou em frente à oficina de Antônio. O contraste entre o veículo e a simplicidade da rua era gritante. Todas as conversas pararam. Os alunos olharam, curiosos e um pouco intimidados. A porta do carro se abriu e dele desceu um homem de terno caro e sapatos brilhantes. Era Ricardo. Ele estava visivelmente mais velho, com vincos de preocupação ao redor dos olhos, mas carregava a mesma aura de arrogância. Ele franziu a testa ao ver a placa tosca pintada à mão: Escola Sementes do Saber. Ele olhou para o grupo de pessoas reunidas, para as paredes coloridas do galpão, e seu olhar se fixou em sua mãe. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. O giz em sua mão pareceu pesar 1 tonelada. Por um momento, ela foi transportada de volta para a noite da humilhação, a dor fresca e lancinante. Ricardo se aproximou, um sorriso de escárnio se formando em seus lábios. Ele caminhava como se estivesse inspecionando um lugar sujo, o nariz levemente empinado. "Mãe?" ele disse, a voz alta e carregada de desprezo, para que todos os alunos pudessem ouvir. "Então era aqui que você estava se escondendo?" Ele parou a poucos metros dela, olhando-a de cima a baixo, para suas roupas simples, para suas mãos manchadas de giz. "Pensei que estivesse morando debaixo da ponte." "Mas isso," ele gesticulou, abrangendo o galpão e os alunos com um aceno desdenhoso. "Isso é ainda mais patético." O silêncio era pesado, denso. Os alunos se encolheram, sentindo a hostilidade no ar. Ninguém ousava se mover. "Uma escolinha de caridade para os pobres coitados do bairro?" ele continuou, o tom zombeteiro. "Virou santa? Isso não é um trabalho, é mendicância disfarçada. Não acredito que o meu sangue, o meu nome, está metido nisso." A palavra mendicância atingiu os alunos como um tapa. Eram trabalhadores, pessoas honestas lutando para melhorar de vida, e estavam sendo publicamente humilhados. Helena o encarou, o rosto impassível. A humilhação queimava por dentro, uma chama antiga e dolorosa. Mas algo era diferente desta vez. Ela não estava sozinha. Ao seu redor, ela sentia a presença de seus alunos, seus amigos, sua nova família. O olhar chocado e ofendido deles lhe deu uma força que ela não sabia que possuía. A vergonha não era mais dela, era dele. Ela olhou nos olhos do filho e não viu nada além de um homem amargo e vazio. A dor deu lugar a uma espécie de pena fria. "Vá embora, Ricardo," ela disse. Sua voz não foi um grito, nem um sussurro. Foi baixa, calma e inquebrantável. Uma ordem. Ele riu, uma risada curta e cruel. "Não se preocupe, eu já estou de saída. Tenho negócios de verdade para tratar." Ele deu uma última olhada de desprezo ao redor. "Só não quero que ninguém me veja perto deste chiqueiro de ignorância." A palavra ignorância, usada naquele lugar, o templo do saber que eles haviam construído, foi o insulto final. Ele se virou, entrou em seu carro de luxo e partiu, levantando poeira na rua mal pavimentada. Deixou para trás um silêncio pesado e os olhares atônitos dos alunos. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então, seu Agenor se levantou, caminhou até Helena e, com sua mão grande e calejada, tocou suavemente o ombro dela. "Não liga para ele, dona Helena," ele disse, a voz grossa de emoção. "Ele não sabe o que está falando. Ele não sabe de nada."
Um a um, os outros alunos se aproximaram, formando um círculo ao redor dela. Jéssica segurou sua mão, Maria a abraçou. Naquela noite, Helena não chorou. A dor havia se transformado em aço. A humilhação, compartilhada e rebatida pela solidariedade, havia se tornado um combustível. Ricardo não a havia destruído. Ele a havia tornado indestrutível. A humilhação pública, que Ricardo pretendia que fosse o golpe de misericórdia, teve o efeito oposto. Ela cristalizou a determinação de Helena e solidificou a lealdade de sua comunidade. O chiqueiro de ignorância tornou-se um símbolo de resistência. A história do confronto se espalhou pelo bairro e, em vez de afastar as pessoas, atraiu mais. Muitos se identificaram com a afronta, com o desprezo do mundo rico e educado por suas vidas simples e suas lutas diárias. A escola Sementes do Saber deixou de ser apenas um lugar para aprender a ler. Tornou-se um ato político, um centro de dignidade. A demanda cresceu tanto que o galpão ficou pequeno. Helena, impulsionada por uma nova e feroz energia, começou a sonhar mais alto. Ela não queria mais apenas um teto sobre suas cabeças. Ela queria paredes sólidas, uma fundação. Começou uma nova fase de construção, não apenas de conhecimento, mas de tijolo e cimento. Helena, com a ajuda de Jéssica e de um jovem estudante de direito que se juntara ao grupo, começou a pesquisar programas de impacto social e financiamentos para pequenas ONGs. A burocracia era ainda mais assustadora, mas Helena agora navegava por ela com uma confiança recém-descoberta. Ela aprendeu a falar em reuniões, a apresentar seu projeto com a paixão e a autenticidade que só a experiência de vida poderia lhe dar. Ela não falava em jargões de terceiro setor, ela contava histórias. A história de Maria lendo seu primeiro remédio, a história de seu Agenor conquistando sua liberdade motorizada, a história de Jéssica lendo para o filho. E as pessoas ouviam. Portas começaram a se abrir. Uma pequena fundação local ofereceu um financiamento inicial. Um arquiteto, tocado pela história, doou o projeto. O passo mais significativo foi a compra do terreno. Antônio, vendo o que Helena havia construído, ofereceu-lhe vender a marcenaria e o galpão por um preço simbólico. Meu tempo aqui acabou, Helena, disse ele, os olhos marejados. Isso aqui tem mais vida agora do que jamais teve. É seu, faça bom uso. A assinatura da escritura foi um dos dias mais emocionantes da vida de Helena. Na mesa do cartório, com a caneta na mão, sua mão tremeu. Ela olhou para as palavras complexas do documento, palavras que ainda não conseguia ler completamente, mas entendeu o significado da mais importante delas, proprietária. Ela assinou seu nome, uma assinatura que ela praticara à exaustão, e sentiu como se estivesse assinando sua própria declaração de independência. 10 anos se passaram desde a noite da expulsão. Onde antes havia um galpão caindo aos pedaços, agora se erguia um prédio modesto, mas funcional, de 2 andares. A placa na frente, profissionalmente feita, dizia Instituto Sementes do Saber. A escola havia se tornado uma ONG respeitada, que não apenas alfabetizava, mas oferecia cursos profissionalizantes de corte e costura, informática básica, culinária. Helena, a fundadora e diretora, era uma figura conhecida na cidade. Dava palestras em universidades e empresas contando sua história. A imprensa local a chamava de a mãe da segunda oportunidade. E, em um ato de coerência pessoal, inspirada por seus próprios alunos, Helena havia voltado a estudar. Com um professor particular pago pelo Instituto, ela finalmente se formou no supletivo do ensino fundamental e médio. A mulher que fora expulsa por ser analfabeta agora tinha um diploma pendurado na parede de seu pequeno, mas digno escritório. Enquanto o mundo de Helena florescia, o de Ricardo se desintegrava. Seu império, construído sobre uma base de arrogância e uma imagem cuidadosamente fabricada, começou a ruir. Ele se recusou a inovar, a ouvir seus funcionários, certo de que sua genialidade era infalível. Foi então que uma nova startup de tecnologia agressiva e brilhante, chamada Nexus, surgiu no mercado. Liderada por um jovem CEO de origem humilde e visão arrojada, a Nexus começou a devorar a fatia de mercado de Ricardo com uma velocidade impressionante. Ricardo perdeu clientes, contratos e, finalmente, seu principal investidor, o mesmo homem cuja camisa ele se preocupara tanto anos atrás. As ações de sua empresa despencaram e a falência se tornou uma questão de tempo. Verônica, sua esposa, sentindo o cheiro da derrota, o abandonou,
levando consigo metade do que restava de sua fortuna. Desesperado, Ricardo viu uma última e humilhante saída: tentar uma fusão com a Nexus. Na prática, era uma tentativa de vender sua empresa falida por qualquer trocado antes que ela virasse pó. Após muita insistência, ele conseguiu marcar uma reunião com o misterioso e recluso CEO da Nexus, um jovem chamado Lucas. A reunião foi marcada no escritório da Nexus, um espaço amplo, minimalista e moderno, no topo de um dos arranha-céus mais novos da cidade. A ironia de estar ali, pedindo ajuda, no tipo de ambiente que ele um dia considerou seu habitat natural, não lhe passou despercebida. Ricardo, abatido e com o terno parecendo grande demais para seu corpo emagrecido, entrou na sala de reuniões. Lucas, um jovem de 30 e poucos anos, com um olhar calmo e penetrante, já o esperava. Ricardo iniciou sua apresentação, mostrando gráficos com números patéticos, tentando maquiar o desastre, a voz sem o brilho e a confiança de antes. Lucas o ouvia em silêncio, o rosto indecifrável. No meio da apresentação desesperada de Ricardo, o celular de Lucas, sobre a mesa, vibrou. Ele levantou a mão, pedindo uma pausa. Com licença, preciso atender isso, é importante. Lucas atendeu com um sorriso que transformou seu rosto. Professora Helena, que surpresa boa! Ele disse, a voz cheia de calor e respeito. Ricardo congelou. O nome o atingiu como um raio. Sim, a palestra na universidade foi ótima. Falei sobre nosso novo projeto de inclusão digital. Claro, com certeza. Tudo começou com a senhora, não é? Me ensinando a ler meu primeiro gibi naquele galpão empoeirado. Nunca vou esquecer. Agradeço muito a ligação. Lucas falava com uma deferência que Ricardo nunca ouvira de ninguém. Ele desligou e seu olhar voltou para Ricardo. O rosto do homem mais velho havia perdido toda a cor. Estava pálido, fantasmagórico. As palavras professora Helena, gibi, galpão empoeirado, giravam em sua mente, conectando-se em uma imagem aterrorizante e impossível. Helena? Você disse professora Helena? Ricardo sussurrou, a voz um fio. Lucas franziu a testa, genuinamente confuso por um momento. Sim, Helena dos Santos, minha mentora. A mulher que me tirou da rua quando eu era adolescente e me ensinou a sonhar quando eu não tinha absolutamente nada. Ela praticamente me adotou. Por quê? O senhor a conhece? O mundo de Ricardo se desfez naquele instante. O chão desapareceu sob seus pés. O arquiteto de sua ruína. A força por trás do gênio que o aniquilou. Era uma semente plantada por sua mãe. A mãe que ele expulsou, que ele chamou de ignorante, de patética. O jovem prodígio da tecnologia que o superou e o humilhou no mercado era um fruto direto da mendicância disfarçada que ele tanto desprezou. Um dos pobres coitados que ele zombou naquele dia. Lucas, vendo o choque absoluto no rosto de Ricardo, a forma como ele murmurava o nome Helena, começou a juntar as peças. O sobrenome, a história que Helena lhe contara apenas uma vez, sobre um filho ingrato. O olhar de Lucas, antes neutro, endureceu, transformando-se em gelo. Agora entendo, ele disse, a voz baixa e perigosa. Você é o filho. Ele se levantou lentamente, o desprezo evidente em cada movimento. A reunião acabou, senhor Ricardo. Ricardo olhou para ele, os olhos suplicantes, aterrorizados. Por favor. A Nexus não faz fusões. Lucas o cortou, a voz fria como aço. Nós compramos. E vamos comprar o que restou da sua empresa por $1 Não pelo valor dela, que é zero, mas pelo prazer de possuí-la. Ele se inclinou sobre a mesa, o rosto a centímetros do de Ricardo. Considere isso uma lição tardia. Algumas dívidas, senhor Ricardo, não são pagas com dinheiro. Meses depois. O cenário final não é em um escritório de luxo, mas na sala de espera lotada e barulhenta do Instituto Sementes do Saber. Ricardo, 50 e poucos anos, mas parecendo ter 70, está sentado em uma cadeira de plástico, preenchendo um formulário com a mão trêmula. O formulário é para o curso de recolocação profissional para maiores de 40. Ele não tem a esposa, que se divorciou dele. Não tem a mansão, tomada pelo banco. Não tem a empresa, que agora é uma nota de rodapé esquecida na história da Nexus. Ele usa roupas gastas, sapatos velhos. Ele espera, de cabeça baixa, sua vez de ser entrevistado por uma das coordenadoras do instituto.
mas seu olhar, de vez em quando, se levanta e se fixa, com uma mistura de terror e uma faísca de esperança desesperada, na porta de madeira no final do corredor. Uma placa de latão polido na porta diz: Helena dos Santos, fundadora. Ele está ali, um homem que perdeu tudo, um analfabeto da vida, na fila para pedir ajuda, para recomeçar, no império construído pela mulher a quem ele negou tudo e que silenciosamente, do nada, construiu o futuro que o destruiu. A porta se abre e Helena aparece. Seus olhos se encontram por um breve segundo através do corredor. Ela não demonstra surpresa, nem ódio, nem triunfo. Apenas um olhar calmo, de quem já viu de tudo. E então, ela se vira para atender a pessoa que a chamava, deixando Ricardo sozinho com seu formulário, sua vergonha e o som ensurdecedor de seu próprio fracasso.